E aí pessoal, tudo bem? Esses que estão sendo desenhados são o Danilo, o Lucas e o Victor. Eles se parecem assim mesmo na vida real, tem gente que fala até que deve ser uma nova espécie. Bom, eles resolveram fazer um Draw My Life, mas, na verdade, um Draw My Business. É no mesmo formato desse conhecido Draw My Life, mas ao invés de contar a vida pessoal, eles vão contar como abriram a própria empresa. Bom, vamos lá. Há muito tempo atrás, quando eu digo muito tempo, é tanto tempo que eles nem tinham barba ainda. O Lucas e o Danilo tinham acabado de se conhecer. E eles já falavam sobre abrir o próprio negócio e ganhar o próprio dinheiro, aquelas coisas de adolescente, que é pensamentos do tipo, nossa cara, imagina ter o próprio negócio, ganhar dinheiro pra caramba, morar sozinho, comprar um apartamento, não ter patrão, e por aí as ideias, né? Vocês devem imaginar. Com 18 anos, eles tiveram a ideia de criar um aplicativo de celular, que a princípio era genial na época. No mesmo dia, o Lucas saiu correndo para a casa do Danilo com um caderno na mão, e eles lotaram ele de planos, fizeram até logotipo, público-alvo, parecia tudo perfeito. A princípio estava genial, não tinha como dar errado. O Lucas até se ofereceu para aprender a programar, e ele realmente aprendeu o básico. Só que faltava muita coisa ainda. Eles não tinham a menor ideia de como fazer o resto do aplicativo e quanto custava. Então eles foram atrás para ver. E pesquisando um pouco, já descobriram que era um dinheiro absurdo e um conhecimento fora da realidade para eles. Foi aí que eles perceberam que o aplicativo, na verdade, era impossível. E o pior é que depois de uns meses, o Danilo viu na internet uma matéria circulando sobre um aplicativo novo exatamente igual ao que eles tinham pensado. Até o nome era parecido. E acontece, né? Fazer o quê? Bom, depois de tudo isso, os dois entraram para a faculdade. O Danilo cursando publicidade e propaganda e o Lucas engenharia de produção. Cada um arrumou o próprio emprego e assim foi por uns anos. Deixaram de lado aqueles sonhos adolescentes. O Danilo trabalhou um tempo com o pai dele, que mexe com carros. Ele cuidava da administração da empresa, do relacionamento com os clientes e tudo mais. De lá ele foi para uma agência de publicidade muito famosa, de nome forte no mercado. Ele acabou até sendo efetivado, estava se dando bem. O Lucas, apesar de cursar engenharia, trabalhou por um bom tempo em uma das mais renomadas agências de marketing digital de São Paulo, onde ele pegou muito gosto pela área. Ele chegou até a cuidar de 50 contas dentro dessa agência. Até que o diretor da agência que o Danilo trabalhava disse que estava passando por uma situação financeira muito difícil e delicada e acabou mandando 10 funcionários embora. Adivinha quem estava no meio desses 10? Ele mesmo. Isso aconteceu em agosto de 2015 e até fevereiro foi uma procura intensa e muito tensa por emprego, porque a crise estava muito pior do que todo mundo imaginava. O Lucas teve que sair do emprego dele em julho, porque começou a interferir com os horários da faculdade. Então, entre os estudos e o trabalho, claro que ele preferiu abandonar o trabalho e seguir com os seus estudos. Voltando alguns meses, vocês lembram que o pai do Danilo tinha um negócio de carros? Então, ele ficou 34 anos no mesmo lugar. Era uma casinha de esquina com vaga para 2 carros só. E ele precisava ir para um lugar maior. Acabou que em fevereiro ele achou um prédio de 3 andares com preço ótimo de aluguel. Era tão ótimo que era quase inacreditável um prédio daquele tamanho, com aquela estrutura, ser tão barato. Ele na hora ligou para o corretor, visitou o lugar e no mesmo dia chamou a família para ir conhecer. Quando o Danilo entrou no prédio e viu o primeiro andar, ele na hora tirou o celular e filmou o espaço. Mandou para o Lucas dizendo, cara, achei o lugar da nossa futura empresa. Depois que o Lucas assistiu o vídeo e entendeu o que estava acontecendo, os dois conversaram e decidiram que, com a experiência e cursos que eles tinham, era hora de finalmente tentar a sorte, arriscar e abrir a própria agência. Uma agência de publicidade e marketing completa, 360 graus. Mas, sempre tem um porém. O lugar estava completamente abandonado. Um verdadeiro lixo, para ser sincero. Os pilares enferrujados, paredes quebradas, vidros sujos, fora o cheiro horrível de poeira, de coisa abandonada. E sempre entrava um gato lá dentro, então vocês já devem imaginar, né? Bom,
Com os dois desempregados, eles conversaram com o pai do Danilo e ele aceitou numa boa deixar esse primeiro andar para eles, já que ele não ia precisar dos 3 andares numa oficina mecânica. Então, a partir daí, foram 4 meses de reforma total no prédio, de segunda a domingo sem errar, e só tiveram a ajuda de um pedreiro para arrumar a calçada, e o irmão do Danilo que ajudou também na obra toda. Em junho, finalmente estava pronto. Tudo lindo, maravilhoso, cheirando bem, mas faltava uma pessoa para completar o time da empresa, que entendesse mais de uma área em específico. E é aí que entra o Victor. Ele é da sala da faculdade do Danilo, e fez muitos cursos dessa área até fora do Brasil, fora a experiência que ele já tinha com eventos e criações. Para a alegria de todos, ele topou na hora, e foi aí que surgiu a C2C Publicidade, que significa Concept to Communicate, em português, conceituar para comunicar. Criaram o logotipo na mesma semana e logo em seguida site, cartões de visita, enfim, agora sim estava tudo pronto para começar a empresa e esse sonho de adolescente. As pessoas sempre diziam que o Danilo e o Lucas pareciam muito. Perguntavam se eram parentes e tal. E falavam a mesma coisa do Victor em relação ao Danilo. Então meio que surgiu uma identidade visual a partir disso para a agência. As portas da C2C se abriram no dia 15 de julho de 2016. E para surpresa deles, logo no primeiro dia em que eles criaram as redes sociais da empresa, já surgiram 2 pessoas interessadas. 2 ligações querendo marcar reunião. Uma delas que ligou, disse que finalmente havia encontrado o Danilo e o Victor. Hã? Como assim? Era um cara que viu eles em um evento da faculdade e gostou muito do trabalho que fizeram. E ele queria conversar sobre um projeto que tinha em mente há muito tempo. E pouco tempo depois de 2 semanas para ser mais exato, fecharam o contrato de parceria com uma gráfica grande, que até deu de presente uma plaquinha de reunião, muito legal por sinal. Valeu, gráfica! Parecia que eles tinham ganhado na loteria, sabe? O otimismo sempre aumentava, tava tudo muito bom. Mas, apesar de as 2 primeiras reuniões terem sido muito boas, passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês e nada de pagamento para iniciar os trabalhos. Os clientes falavam que estavam sem verba, sem dinheiro por enquanto, e que avisariam quando pudessem fazer os trabalhos com a agência. Os 3, claro, que entenderam numa boa, levaram na esportiva, até porque todo mundo sempre fala que no começo é tudo difícil. Pensaram que poderia ter sido um excesso de otimismo, talvez? Claro, acontece. Porém, galera, a mesma coisa se repetiu com muitos outros clientes. Para falar a verdade, com todos. Os pagamentos de luz, internet, água, hospedagem do site começaram a ficar atrasados, porque não entrava dinheiro. Só alguns trabalhos muito pequenos para não ficar no zero e conseguir pagar pelo menos uma parte mínima do aluguel para ajudar o pai do Danilo. Ou seja, o mês de agosto foi pura despesa, lucro zero. O Lucas teve até que começar a usar o carro dele para trabalhar por fora, para ajudar a pagar as contas. Ele acordava às 5 horas da manhã e trabalhava na rua até às 9. Depois ia para a C2C até a hora de ele ir para a faculdade. A situação foi essa por mais ou menos 1 mês. Em setembro, eles criaram campanhas de divulgação nas redes sociais porque decidiram que era hora de investir um pouco neles mesmos. Eles ficaram tão entusiasmados com o começo dando certo que esqueceram do próprio marketing deles. Então decidiram pegar o pouco dinheiro que tinham e investir em mídias sociais. Ainda no mesmo mês, lembram da pessoa que viu o trabalho deles na faculdade e gostou? Então, ele retornou. Ligou dizendo que conseguiu um investidor e adivinhem, foi fechado o primeiro contrato da agência. Esse cliente, no caso, é uma marca de roupa começando do zero. Então eles criaram toda a identidade visual, redes sociais, logotipos, enfim, tudo. E satisfeito com o trabalho, indicou para um amigo, que também fechou, que indicou para mais outra pessoa, e assim foi tudo caminhando bem, até mais do que eles esperavam. Era marca de roupa, segmento fitness, empresas de manutenção de aparelhos eletrônicos, até oficinas mecânicas de amigos do pai do Danilo. E assim a C2C vai completando seu 4º mês de atuação no mercado diante dessa crise. Gostou do vídeo? Se interessou? Dá uma ligadinha, o número vai aparecer aqui na tela para vocês. Até mais, galera, um abraço e tchau, tchau.